Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra do Senhor e hoje, dando encerramento ao nosso 6º módulo, o nosso livro de Introdução à Cultura Judaica. Vamos já nos colocar sobre os pés, orar. Bem-vindo a todos que nos acompanham ao vivo, alunos à distância. Deus abençoe a todos. Sem delongas, vamos orar e dar início à nossa aula. Querido Deus e Pai, graças te damos nessa noite por termos mais uma vez recebido do Senhor a bênção de poder nos reunir e estudar e aprender a Tua Palavra. Obrigado por cada aluno, cada um que aqui está presente, cada um que à distância nos acompanha. O nosso pedido singelo de cada semana é que nos ajude a ter o nosso entendimento aberto, bem como o nosso coração. E assim, a capacidade dada pelo Teu Espírito de assimilar o conhecimento e guardá-lo e praticá-lo para a glória do Teu nome. Nos ajude e nos abençoe, rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, rapidamente a fim de nos situarmos dentro da nossa, do nosso estudo das festas judaicas e as suas alusões que estamos fazendo, conexões dentro do escopo profético e a sua aplicação para a igreja. Volte aí na página 22, porque aqui na página 22 nós fizemos a introdução na semana passada exatamente da forma como estão organizadas as festas, sendo que as 4 primeiras festas encontram-se dentro do período da primavera. São elas a Páscoa, que vimos semana passada, os pães asmos, também visto semana passada, primícias, que também foi visto na semana passada, e faltou falarmos da festa das semanas, ou da colheita, Shavuot, que em grego é chamado de Pentecostes, é o nome que nós conhecemos por ser o mais usual. E a nossa pretensão era que semana passada falássemos todas as festas da primavera, mas faltou falar aí de Shavuot. Então nós vamos, a partir de agora, falar sobre essa festa. Portanto, vamos aí à página de número 37, festa de Pentecostes. Vou começar a ler o texto aí em que essa festa é ordenada por Deus a se observar. Levítico 23, dos versículos 15 a 22. Depois, para vós, contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, só fazendo já um adendo aqui, exatamente por essa questão do 50 dias é que a gente chama em grego de Pentecostes, essa alusão aos 50 dias depois da Páscoa. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor, das vossas habitações. Trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados. Se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano, por expiação pacífico. Então, o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis, santa convocação. Já falo também porque da santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre
para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deixa eu frisar também esse versículo final aqui. Quando fizerdes a colheita da vossa terra, olha, uma grande colheita está sendo feita, por isso que a festa é chamada festa da colheita, né? A festa das semanas e da colheita. Então, quando for feita essa colheita, olha a orientação: não acabarás de cegar os cantos do teu campo. Então, o que tiver da colheita, mas for lá no cantinho do campo, você não cega, você não colhe. Deixa aquilo que está lá no canto, nas extremidades. Que mais que ele diz aqui? Não colherás as espigas caídas. Você fez a colheita, juntou, está caminhando, caiu uma espiga, não volta para pegar o que caiu, não. Deixa que caiu lá. A gente já vai entender a razão. Não pegue nem as do canto, nem as caídas. Mas para que servirão essas? Para o pobre, para o estrangeiro deixará. Então deixa aquele rabisco, que a gente chama de rabisco da terra, aquele que está lá no cantinho, na extremidade. Aquilo que na hora que você pegou aquela colheita grande, está botando lá no transporte, por exemplo, caiu alguma coisa pelo caminho, não volta para pegar, não. Deixa aquilo lá. Foi o próprio Deus que permitiu cair e ficar para quê? Para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. É uma maneira de Deus também os abençoar. Ele está te dando uma grande colheita, mas isso que está ficando aí pelo caminho é uma bênção que Deus está deixando por seu intermédio para o suprimento das necessidades do órfão, da viúva e do estrangeiro. Vamos lá, o contexto histórico. A festa das semanas, ou colheita, palavra hebraica é essa que aqui está, Shavuot, era comemorada 50 dias depois da festa das primícias. Por causa desta contagem, era também chamada de Pentecoste em grego, por conta aí do 50º dia. Shavuot é a única festa que não tem uma data fixa para ser comemorada, mas geralmente é celebrada nos dias 6 e 7 do mês de Sivan. Dentro do nosso calendário corresponde aí a maio ou junho do nosso calendário, né? Aqui que nós usamos o gregoriano. Também era uma das 3 festividades de peregrinação, nas quais a visita a Jerusalém e ao templo era obrigatória. Então aqui eu já falo, que há poucos momentos aqui eu disse que santa convocação. O que é uma santa convocação? 3 festas no ano, o povo era obrigado a subir até o local do templo, a princípio o tabernáculo e depois o templo, para celebrarem a festa lá. Perceba que aqui, quando Deus está ordenando, lá em Levítico, ele ainda não diz qual é o lugar. Claro, o povo levítico, o povo ainda está lá no deserto do Sinai. A partir do livro de Josué que eles vão conquistar, e lá na frente, quando Davi vai conquistar Jerusalém, e Deus depois vai escolher o lugar onde o templo vai ser colocado, é que teremos então o lugar específico vamos dizer assim, das caravanas seguirem para a adoração, que seria Jerusalém. Mas aqui, quando Deus está determinando, Deus diz, o lugar que vai ser escolhido. Deus já sabia que haveria um lugar que seria escolhido, para lá ficar o tabernáculo, futuramente o templo, e o povo precisaria peregrinar a este lugar. Então, Pentecoste é uma das 3 festas de peregrinação. A primeira é a Páscoa, a segunda é exatamente Pentecoste, e a terceira, vamos falar hoje ainda mais tarde, que é a festa dos tabernáculos. São 3 festas de peregrinação. Então aqui está, também era uma das 3 festividades de peregrinação, nas quais a visita a Jerusalém e ao templo era obrigatória. Acredita-se que Shavuot, por ser uma festa tipicamente agrícola, só tomou forma quando os hebreus se tornaram uma comunidade em Canaã. Mais tarde, tornou-se também uma festa de renovação da aliança com Deus no Monte Sinai, pois, segundo chama atenção, tradição judaica,
foi em Shavuot que os 10 mandamentos, a Torá, foram dados por Deus ao povo de Israel, através de Moisés, 50 dias após a saída do povo da terra do Egito. Deus deu instrução para que eles guardassem a festa do Pentecoste, ou seja, Shavuot, semanas, por todas as gerações como memorial. Só lembrando, o calendário religioso, semana passada nós falamos, começa a ser contado quando a nação sai do Egito e celebra Páscoa. Ali começa a contagem do calendário religioso, as festas, as celebrações, os cultos. E aí o povo sai, aí depois que sai do Egito, na noite da Páscoa, tem o Mar Vermelho, tem as primeiras adversidades, chegam lá no Sinai, e aí Deus vai começar a entregar as leis e ordenanças. Esse intervalo, acreditam os judeus, os sábios, aqueles que escreveram a tradição, que foi exatamente o intervalo entre a Páscoa, quando eles saem do Egito, atravessam o mar, passam pelas primeiras cidades, chegam até o Sinai para receber a lei, 50 dias. Portanto, eles acreditam que o recebimento da lei se deu exatamente nesta festa que é Shavuot. Então tem esse significado também, que é o recebimento da lei de Deus. Deus está descendo no Monte Sinai. Presta atenção, isso aqui é importante. Deus está descendo no Sinai para dar ao povo a lei, para dar ao povo os mandamentos, que servirá exatamente para quê? Para conduzir o povo, para guiar o povo, para orientar o povo. Então Deus desce para dar a orientação. Quando isso acontece, Shavuot, tabernáculo. Você já está pegando aí, porque Pentecoste é quando... Quem é que desce em Pentecoste? Já falando para a igreja. Para fazer o que com a igreja? Conduzi-la, guiá-la nesse deserto até o final da sua jornada, até que ela chegue na terra prometida. Então, olha sempre essa conexão. Shavuot e o cumprimento profético. Shavuot é a última festa comemorada na estação da primavera, né? São 4 festas da primavera. Shavuot é a última. Também possui cumprimento profético realizado, segundo o entendimento de muitos estudiosos em profecias bíblicas, já que as 3 festas de outono ainda não se cumpriram. Então, quais as festas se cumpriram? Páscoa, a morte do Cordeiro. Jesus já veio e morreu no nosso lugar. Pães asmos, pão sem fermento, que comemora exatamente um dia depois da Páscoa. Jesus, que simboliza a nossa purificação, a nossa remissão dos pecados. Primícias, o domingo. Jesus é a primícia do que dorme. A ressurreição, o primeiro que ressuscitou, já se cumpriu. Shavuot, Pentecoste, a descida de Deus, a descida do Espírito Santo, já se cumpriu. Quais as que faltam se cumprir? Vamos ver hoje ainda. Festa das trombetas, Yom Kippur e, finalmente, a festa dos tabernáculos. Então, 4 já se cumpriram, 3 estão por se cumprir. 4 se cumpriram na primeira vinda de Jesus. As 3 próximas festas, naturalmente, cumprir-se-ão quando, por ocasião da sua volta. Seguindo aí, já estou fazendo sempre a conexão, viu? Shavuot ou Pentecoste foi cumprida com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Está escrito, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então aí está. Cristo foi as primícias, o molho de cevada, o primeiro grão colhido no início da ceifa. E 50 dias depois, exatamente, ocorreu o Pentecoste, o início da colheita do outro grão, o trigo. Em Levítico 23:16, diz que em Shavuot deveria ser feito uma nova oferta de cereais ao Senhor. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis uma nova oferta de cereais ao Senhor. Então, observe, uma primeira oferta foi dada a Deus em primícias. Uma outra oferta é dada a Deus, 50 dias depois, em Pentecostes, Shavuot. Agora, preste muita atenção nessa diferença entre a primeira oferta, primícias, e esta outra oferta em Pentecostes, que é aqui a festa
das semanas, a festa da grande colheita. Veja bem, Jesus já havia sido oferecido ao Senhor nas primícias. Agora, em Shavuot, uma nova oferta de cereais deveria ser oferecida. E quem é essa nova oferta? A igreja. Sabe qual é o grande detalhe? Em primícias, a oferta que foi apresentada a Deus, Páscoa na sexta-feira, no sábado, pães ázimos, pão sem fermento, e aí no domingo, a oferta da primícia, que é a oferta exatamente sem fermento. Jesus é essa oferta, sem pecado. Já na oferta que é dada a Deus em Pentecostes, já é ofertado a Deus os grãos, e também é permitido que essa oferta seja dada a Deus com fermento, que é a igreja. Jesus sem o fermento, a igreja com fermento, porque ainda não está totalmente purificado. Essa purificação completa e total da igreja só se dará no arrebatamento. Então a igreja ainda contém fermento. Jesus não. A oferta da primícia, sem. A oferta aqui em Shavuot, com fermento. 50 dias após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos no dia de Pentecostes e batizou-os. Neste dia, após a pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Estes foram os primeiros molhos de trigo da colheita, os primeiros frutos da nova aliança, colhidos pelo Espírito Santo. No primeiro Shavuot, Moisés recebeu as tábuas da lei, antiga aliança, e ao descer do monte, encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Sabe o que aconteceu neste dia? Morreram aproximadamente 3.000 pessoas por causa da rebeldia. No primeiro Shavuot da nova aliança, quase 3.000 pessoas receberam a vida eterna através do arrependimento. Então, no Shavuot do Sinai, rebeldia e morte. No Shavuot do Pentecoste, nossa nova aliança, arrependimento de pecados e nova vida, vida eterna. Outro detalhe, assim como 50 dias depois que os hebreus foram salvos pelo sangue de um cordeiro e libertos do Egito, e Faraó receberam a antiga aliança, assim também a igreja de Cristo foi salva pelo sangue do cordeiro, Jesus, e liberta do Egito, simbolizando o mundo, e de Faraó, simbolizando Satanás. Também 50 dias depois recebeu o Espírito Santo na nova aliança de Cristo, que era imprimir no coração e na mente os mandamentos do Senhor. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, lá, a lei, Deus desce da lei. Na nova aliança, o Espírito Santo desce e imprime a lei de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. E o Espírito Santo agora imprime a lei de Deus no nosso coração. Ele nos guia, ele nos conduz. Outro aspecto de Shavuot, até já havia antecipado, os pães oferecidos eram como? Fermentados, ao contrário lá da Páscoa, lá das primícias, em que era sem fermento. Observe aqui, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então, oferecereis uma nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações trareis, para oferta de movimento, 2 pães de 2 décimas de efa serão de flor de farinha e levedados, ou seja, fermentados, se cozerão. São as primícias do Senhor, as primícias de Pentecoste, ou seja, a primeira colheita em Pentecoste. Aquele grupo de quase 3.000 almas foi a primeira grande colheita, que está dando inauguração a uma imensa e extraordinária colheita que está se dando desde então. Está falando das almas que têm sido resgatadas, têm sido transformadas, têm sido alvo dessa graça, habitação do Espírito, recebendo a letra da lei de Deus no coração,
Então, essa é a grande colheita. Nós estamos vivendo esse tempo da graça, da grande colheita. Conclusão, para a gente passar aí para os slides. As festas da primavera que foram analisadas nos lembraram da morte, da ressurreição de Cristo, do derramar do Espírito Santo sobre os cristãos e da colheita dos primeiros frutos. Pentecoste nos lembra também da missão de pregar o Evangelho para que a colheita final seja grandiosa, pois como Jesus nos advertiu, então disse Jesus aos seus discípulos: a seara, a grande colheita, ela é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos aos slides aqui. Shavuot, palavra hebraica aqui, Shavuot, semanas. Nós não vamos encontrar em todo o Antigo Testamento a palavra Pentecoste, já falei isso, repito. Essa é uma palavra grega, alusiva aos 50 dias de intervalo entre primícias e esta festa das semanas. E aí, a influência grega deu o nome de Pentecoste. Então, para nós é muito comum, é natural, festa de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, em Pentecoste. Aliás, diga-se de passagem, nós somos uma igreja pentecostal, olha aí. Podia mudar o nome para Shavuotal, né? Uma igreja Shavuotal, aí ia ficar complicado, né? Depois de tanto tempo acostumado com Pentecoste, significa uma igreja que nasceu 50 dias depois da Páscoa, dia de Pentecoste, festa do Shavuot, festa das semanas. Mas vamos lá. É o nome da festa judaica, também conhecida como festa das colheitas. Por isso que começou ali a colheita. As colheitas começaram. Jesus 50 dias antes, a primícia daquele que ressurgiu, subiu. E a partir de então, está vindo as colheitas das almas para Deus. Celebrando aí 50 dias depois do Sefirat HaOmer, né, que é a festa lá das primícias. Devido a esta contagem, a festa é também chamada Pentecoste. Nos tempos do templo, Shavuot, assim como Peshá, Páscoa, e Sukkot, que é tabernáculos, se caracterizavam, já falei, festa de peregrinações. Todos judeus precisavam subir a Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrar Peshá, Páscoa, depois Shavuot e finalmente Sukkot. Páscoa, Pentecostes, como nós chamamos, das semanas, e tabernáculos. Grandes grupos de agricultores afluíam de todas as províncias e o país adquiria um aspecto animado. A gente já deve ter, os irmãos já devem ter ouvido diversas vezes, a gente já falou quando estudamos no curso básico, os livros poéticos, e lá vimos os salmos, e falamos dos salmos chamados salmos de degraus, que eram aqueles salmos que eram cantados durante o período da peregrinação. O povo saía peregrinando desde as suas cidades, os que eram lá da tribo de Efraim, da tribo de Gade, Zebulon, Naftali, Manassés e assim por diante, tinham que sair em direção à tribo de Judá, Benjamim, onde estava o templo, em Jerusalém, e essas caravanas que iam cantando. Qual eram as músicas? Salmos de degraus. A gente vai ver o 121, 22, 23, até... Enfim, Jesus uma vez participou dessa caravana, com 12 anos de idade ele foi nessa caravana. Quando seus pais retornaram, aí aquela situação, cadê ele? Ele ficou por lá, era uma dessas festas de peregrinação. Os peregrinos marchavam para Jerusalém, acompanhados durante todo o trajeto pelos alegres sons das flautas, em cestos decorados com fitas e flores, cada qual conduzia sua oferenda, as primícias, do trigo, da cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, produtos que davam renome ao solo da terra de Israel. Chegados à cidade santa, eram acolhidos com cânticos de boas-vindas e penetravam ao templo, onde faziam a entrega de seus cestos ao sacerdote, as ofertas que eles estavam trazendo. As cerimônias se completavam com hinos, toques de harpas
e outros instrumentos musicais. Então perceba, era uma festa muito alegre. As pessoas estavam trazendo ofertas, muita gente, muita celebração. É importante nós entendermos isso, porque quando nós lemos Atos 2, nós entendemos que a cidade estava abarrotada, lotada de gente, de todas as tribos, e também de judeus que já estavam habitando até em outros países, e que, portanto, falavam até outras línguas. Vai dizer lá em Pentecostes, tinham pessoas citas, persas, medos, pessoas de vários locais, eram judeus que estavam espalhados, mas por se tratar de uma festa de peregrinação, então eles vinham a Jerusalém. Olha aí, estratégia do céu, a cidade está lotada. Aqueles que se converteram em Pentecostes voltam para as suas cidades levando a mensagem, vai cada um para um canto e espalhando a mensagem do Evangelho. Costumes interessantes. Em Shavuot, enfeitavam-se as casas e sinagogas com frutas, flores e folhas, para recordar a época de colheita e a oferenda dos primeiros frutos. A decoração especial também faz lembrar a flora que brotou no Monte Sinai, no momento da revelação divina. Durante as orações, lê-se na Torá o trecho referente à entrega dos 10 mandamentos, porque em Pentecostes, ou Festa das Semanas, eles celebram o recebimento da lei, porque assim acreditavam, segundo a tradição. No segundo dia da festa, eles leem qual livro? Livro de Ruth, narrando a dedicação de uma jovem moabita que abraçou o judaísmo com todo o coração. A história de Ruth transcorre exatamente em qual festa? Na festa da colheita, Shavuot. Ruth também era ancestral do rei Davi, cujo nascimento e morte, acredita-se que Davi nasceu e morreu exatamente durante a festa de Shavuot, Pentecostes. Shavuot e o livro de Ruth. Como dissemos, é costume ler o livro de Ruth em Shavuot. Este livro tem sido chamado o Romance da Redenção, e seu acontecimento central ocorreu em Shavuot, época da colheita do trigo. Recomendo os alunos que leiam o livro de Ruth, 4 capítulos, né? Você quer entender um pouco mais dessa festa? O livro está totalmente relacionado a essa festa, e as aplicações espirituais e proféticas também facilmente se observam ali. Olha, para começar, o que está acontecendo no livro de Ruth? Uma não-judia está entrando e fazendo parte da comunidade de Israel. Olha aí a igreja, formada de pessoas não-judeus, está entrando para fazer parte da comunidade de Israel. Alguém que estava fora da aliança está entrando para o povo da aliança, está se casando. A igreja aí, sendo a noiva de Cristo que brevemente vai se casar, vai entrar dentro de uma genealogia que lá na frente terá o próprio Senhor Jesus, né? Ela vai ser, se não estou enganado, a avó é a bisavó do rei Davi, e entra na genealogia, obviamente, de Jesus. Alguém que resolve entregar o seu coração e servir ao Deus de Israel, abandonando os deuses moabitas, apesar da Noemi ter insistido que ela voltasse. Volta, faz como a tua cunhada, volta. Não, meu povo é o teu povo, meu Deus é o teu Deus. A escolha, a decisão da gentílica Ruth para fazer parte da comunidade da fé é a decisão da igreja, formada em sua esmagadora maioria por gentios, mas que tem se convertido ao Deus de Israel, no nosso caso mais especificamente ao Messias, ao Senhor Jesus. Então aqui dando só uns detalhes, você vai ver que quando Ruth chega lá, é festa de Shavuot, Boaz está ordenando aos seus servos a que façam a colheita do trigo, da cevada, e a Ruth é o quê? A Ruth é uma viúva, que vai pegando lá o que vai sobrando, os rabiscos da terra, que a gente acabou de falar, o que está lá no canto, que caiu, o Boaz já interessado em Ruth,
fala o que para os seus servos? Quando vocês fizerem a colheita lá, na hora que cai uma coisa ou outra, de propósito deixa cair mais, dá uma balançada assim, para cair bastante, já mostrando amor para com Ruth, provisão, cuidado, preocupação, para que não faltasse nada. Meu irmão, se a gente for ficar falando aqui, né? Você está percebendo, aí Jesus e a igreja, Jesus e a igreja, essa preocupação derrama mais sobre ela, cuida, providencia o necessário, traz ela para perto, coloca ela dentro da família, está tudo aí, é esse o mistério. Então a história de Ruth e Boaz é uma tipologia do plano de Deus para a redenção. Ruth é a moabita que aceitou a fé judaica, por isso simboliza a igreja gentílica, que não tinha direito à herança da vida eterna, mas por sua obediência, humildade e fidelidade, foi achada digna de fazer parte da herança, pela misericórdia do Senhor Jesus. Boaz foi o remidor de Ruth, aquele que pagou o preço para que ela fosse resgatada e tivesse a sua herança. Boaz prefigura o Senhor Jesus, o remidor, que com seu sangue pagou um preço alto para resgatar e fazer com que a igreja venha ou tenha parte na herança, no nosso caso, vida eterna. Então, as etapas da história de Ruth, as etapas da história da igreja, fiz aqui um pouquinho de analogia e recomendo mais uma vez aos alunos que estejam acompanhando, os irmãos que estão aqui, os alunos, leia já agora com essa mentalidade, fazendo essa conexão, entendendo que está tudo dentro da festa da colheita, Shavuot, são as primícias que estão sendo ofertadas a Deus. A Ruth lá atrás, ela já representava a primícia do gentio sendo apresentado diante de Deus, que viria a representar, né, uma grande colheita. Fechamos aqui então as festas da primavera. Terminada a primavera, seguindo as estações normativas do ano, tem um intervalo de 3 meses do verão. Depois do verão vem o outono. Então, se as festas da primavera já se encerraram e se cumpriram, nós estamos vivendo este período do verão e ele vai terminar com a chegada do outono. Com a chegada do outono, terá início novas festas. A primeira delas, das festas do outono, estamos aí agora na página 41, a festa das trombetas. Olha aqui uma imagem, vocês conseguem ver aqui o que esses cidadãos aqui estão na mão? Quem já viu alguém aí com um negócio desse aí? Você que gosta de ir no monte, de vez em quando, você está orando lá bem ligadinho, vem um do seu lado e... Você pensa, Jesus voltou, meu Deus, não, Às vezes tem uns que botam no CD, no rádio lá, né, no CD, mas não, agora meu Deus, CD, pelo amor de Deus, né? MP3, pendrive, né, no celular, no YouTube direto. Aí, de vez em quando, passa, é o toque da trombeta. A palavra aqui, teruá, ion, essa palavra hebraica aqui, ion, é dia. Teruá, já vou falar para vocês o que é o teruá. Olha aí no material, página 41. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao primeiro dia do mês, tereis descanso. Que palavra maravilhosa, descanso. Eu vou te explicar. Isso aqui não é assim, por acaso não. É uma aplicação profética também. Memorial com sonido. A palavra sonido é teruá. Teruá, trombetas. A palavra trombetas é shofar. Santa convocação. Shofar, na verdade, que a gente hoje traduz por trombeta, significava o chifre mesmo do carneiro. Eles não tinham trombetas de metal, não faziam naquela época. Eles faziam, a princípio, o chifre do carneiro, como a gente está vendo ali mais ou menos, era o que normalmente se utilizava para dar esse sonido. Seguindo aí, a festa das trombetas, ou Yom Teruá, o dia do sonido, o dia do toque do shofar,
o dia em que vai fazer esse grande barulho, é comemorado no primeiro dia do mês de Tisrei, o 7º mês do calendário bíblico, ou melhor dizendo, aqui seria do calendário judaico, 7º mês do calendário judaico, e é o primeiro dia do calendário civil, ou seja, o ano novo civil. A gente falou que eles têm um calendário religioso, lá vai começar com a Páscoa, e o calendário civil começa exatamente aqui no Yom Teruah, o dia do Shofar, ou a festa das trombetas. E exatamente vai ocorrer no mês de setembro, outubro do nosso calendário. Vou abrir um parêntese aqui, uma curiosidade, eu acredito que vale muito a pena dizer, fiz essa pesquisa, aliás, eu sempre faço, estou sempre atualizando, mas atualizei hoje, que eu vou falar. Quem sabe que dia é hoje? Nosso calendário hoje é dia 27, de que mês? De que ano? 2025. Todos sabem que nós estamos no ano 2025 da era cristã, ou seja, 2025 depois de Cristo, porque nós somos cristãos. A sociedade ocidental é uma sociedade cristã, segue esse calendário romano, gregoriano, mas existem povos que não seguem esse calendário nosso. O calendário chinês é diferente, por exemplo, o calendário árabe é totalmente diferente, e o calendário judaico também é totalmente diferente do nosso. Não tem, por quê? Falei do árabe, eles não são cristãos. Os chineses, via de regra, não são cristãos. Deixa eu rapidinho aqui, está dando muita microfonia, desligar o meu retorno. Eles não seguem o calendário cristão, nem os chineses, nem os árabes, nem os judeus. Os judeus não seguem o calendário cristão. Logo, eles não estão em 27 de agosto de 2025. Eles estão, sabe em que ano? Para eles estão no ano 5.785. Estão contando desde lá, de Adão, e eles seguem contando, e para eles estão no ano 5.785. Quando chegar Yom Teruah, que vai ser em setembro, então vai ser o Ano Novo Judaico, e eles vão comemorar o Ano Novo, a entrada do ano 5.786. Eu já fiz a pesquisa este ano de 2025 para nós, entre o dia 22 e 23, porque para eles a virada do ano é no pôr do sol de um para o pôr do sol do outro, enquanto a gente é da meia-noite, né, eles já são diferentes, é do pôr do sol de um dia para o outro. Então, da virada do pôr do sol do dia 22 de setembro para 23 de setembro do nosso calendário, para eles será, portanto, o primeiro dia do mês de Tisrei, festa das trombetas, o Ano Novo e Yom Teruah, ou seja, o primeiro dia do ano de 5.786. Essa informação ela é relevante, daqui a pouco vocês vão entender também o porquê. Seguindo, a festa também pode ser considerada uma celebração da lua nova. Os judeus seguiam o calendário lunar, que é baseado nos movimentos da lua, portanto, o dia da festa não poderia ser conhecido antes do tempo, uma vez que dependia do aparecimento da lua nova. Então, logo a lua nova aparecia, o shofar era tocado, anunciando que a festa tinha chegado. Está aí, Salmo 81:3. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. O aparecimento da lua nova não podia ser calculado com precisão. Irmãos, talvez hoje, com a astronomia moderna,
com vários satélites, etc., é possível hoje se calcular com mais exatidão, falar até o horário em que vai aparecer a lua nova, trocar a fase da lua, etc., etc. Mas nós estamos falando lá de 5, 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Então, havia o elemento expectativa. Será que a lua nova é hoje? Será que é amanhã? Vamos ficar atentos, porque quando a lua nova aparecer, a trombeta é tocada. Então, eles não tinham, com antecipação, uma certeza exata de quando se daria a lua nova, automaticamente, quando a trombeta seria tocada. Não tinham com exatidão? Não tinham. Mas o que eles tinham, então? Sinais. Alguém está entendendo aí alguma coisa? Ou eu estou falando para... Eles tinham sinais. Está chegando a lua nova, a trombeta vai tocar, o ano novo vai chegar. Fica atento, fica ligado. Terminou essa fase, o verão está acabando, né? Os sinais do verão, os sinais dando que o outono está chegando, a mudança da fase da lua. O trombeteiro já fica pronto aí com o chofar na mão, que daqui a pouco aparece a lua nova, toca a trombeta. Então, olha o universo profético aqui. Sigo adiante. O aparecimento da lua nova não podia ser calculado com precisão, então tornou-se costume de comemorar 2 dias em vez de 1. Assim, a festa das trombetas era comemorada no primeiro e no segundo dia de Tisrei, ou Tisri, para que se tenha certeza de que a lua nova apareceria. Yom Teruah era um dia de descanso solene, ou seja, entrar no descanso. Acabou a peleja, acabou a luta, acabou a prova, vai começar um novo ciclo, uma nova etapa, um novo tempo. É o ano novo civil, no qual as trombetas eram tocadas a fim de reunir o povo de Israel para alertar a proximidade do dia da expiação. Então, alerta, a trombeta tocou, todo o povo de Deus se reúne no mesmo ambiente, todo o povo de Deus se junta no mesmo lugar, ao ouvir o toque da trombeta. Todo o povo de Deus é unido. Seguimos, então, para se preparar aí para o dia da expiação, Yom Kippur, que será a próxima festa. A gente já vai entender também a conexão, que era dia de julgamento, onde se exigia preparação e solenidade. Também era um dia de consagração, representado pelas ofertas queimadas oferecidas a Deus nesse dia. Yom Teruah significa dia do chofar, ou dia do despertar do som da trombeta. Yom Teruah, irmãos, é um dia que fecha um ciclo e começa um novo ciclo. Fecha-se as páginas de uma história para se abrir as páginas de uma nova história. Isso é Yom Teruah. Yom Teruah é o primeiro dia dos 10 dias de arrependimento até o Yom Kippur, que é o dia da expiação. É tempo de arrependimento e conserto perante o Senhor. Faço um novo parênteses. Talvez você se pergunte, mas espera aí, se Yom Teruah está representando o dia do arrebatamento para a igreja, da reunião dos santos com o Senhor, a trombeta toca e todos os santos se reúnem ao Senhor, como é que então é chamado de uma reunião para arrependimento e conserto? Aí agora sou eu que pergunto a vocês. Quando Jesus veio, Israel o recebeu, sim ou não? Não recebeu. Razão pela qual eles estão aí no ano 5.785. Estão esperando o Messias até hoje. Nós já entendemos que ele veio há 2025 anos atrás, aproximadamente, né? Mudando aí datas e tal. Enfim, resumindo, nós entendemos que ele já veio. Para Israel, ele ainda não veio. Todos nós sabemos que Israel receberá na qualidade de Cristo o anticristo. Entenderá que o anticristo é o seu Cristo. Quando isso vai acontecer? Exatamente quando a igreja for arrebatada e tiver início aqui na terra, que período? Qual período? A grande tribulação, 70ª semana de Daniel,
vou ter que colocar de novo aqui do lado, quando terminar a aula, fica aqui o link, ó. Irmão, fundamental estudar as 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque a grande tribulação é exatamente a 70ª semana de Daniel. 69 já se cumpriram. Estamos no intervalo. Que intervalo? É o verão. Que intervalo é esse? Dispensação da graça. Que intervalo é esse? Dispensação da igreja. Quando vai terminar esse intervalo? Com o toque da trombeta, com o arrebatamento, Yom Teruah, ou aqui, né, o toque do shofar, o dia do shofar. Termina essa dispensação. E aí Deus volta a trabalhar com Israel. Vai ser o período de purificação da nação. Será o período de juízos para trazer a nação ao arrependimento. E não será isso exatamente que ocorrerá ao final da grande tribulação, quando Israel então se converterá a Cristo no final da grande tribulação. Quando Jesus voltar, não para a igreja, mas com a igreja, a fim de estabelecer o seu reino na terra, o milênio. Então, esse intervalo que para nós, igreja, no céu, estará ocorrendo, tribunal de Cristo e boda do Cordeiro, mensagem pregada recentemente pelo presbítero Paulo Rogério, brilhantemente aqui, os passos da igreja no céu, na terra, para Israel, claro, para todo mundo, isso é a grande tribulação, mas especificamente para Israel, é isso aqui, ó, tempo de arrependimento, tempo de conserto, Yom Kippur, a próxima festa que a gente já vai ver aqui, emendando na sequência. Eu já estou fazendo as aplicações aqui para a gente não perder o link, mas toque da trombeta é para a igreja que vai partir, para Israel vai começar um novo tempo, sim, o tempo de sofrimento, caminhando em direção ao Yom Kippur, a grande purificação, o grande perdão. A gente já vai chegar lá também, né, emendando a próxima festa. Eventos relacionados. A tradição judaica considera que o Yom Teruah, Adão foi criado, tradição judaica. Por isso que eles começam a contar o ano daí, ó. Adão foi criado aí. Segundo eles, Adão foi criado há exatamente 5.786 anos. Vamos lá, daqui a 20 e poucos dias já estarão comemorando aí os 5.786. Isso é interessante também. Olha, não estou datando a volta de Jesus, definitivamente não, tá? Porque a despeito de saber, não estou autorizado a dizer. Brincadeira, né? Não sei não, né, irmão? Mas, enfim, na concepção de alguns que caem na armadilha de fazer conta para datar quando Jesus virá ou deixará de vir, no pensamento de alguns, Jesus virá exatamente quando fechar o ciclo de 6.000 anos, para que o milênio complete, então, o que? 7.000 anos. Não estou dogmatizando, isso aqui não é doutrina, isso aqui não é ensinamento bíblico, não. Isso aqui é o entendimento de alguns. Eu não comungo dessa... Poderia até comungar, desde que se chegue à conclusão que nós devemos chegar, que ninguém é capaz de saber com exatidão quando é que vai dar esse desfecho dos 6.000 anos. É muita diferença de calendário solar, lunar e tal, enfim. Só estou dizendo que alguém está pensando, já que está em 5.780, então ainda falta 220 anos para Jesus voltar, vai nessa. Alguém está pensando assim, não, tem que completar os 6.000, vamos tirar 7 porque tem os 7 da grande tribulação. Estou dizendo que existe gente que caminha por esse terreno aí arenoso, escorregadio. Não é o nosso caso, mas o fato tem essa proximidade aí. Também aponta que neste dia, a tradição, Isaac teria sido oferecido em holocausto por seu pai Abraão. Então, olha aí, mais uma vez, um novo nível de relacionamento. Foi neste dia, em Yom Teruah, que o altar foi reconstruído por ocasião do regresso do povo de Israel do cativeiro babilônico. Aqui já não tradição, referência bíblica segue-se aí. Então, o que nós temos aqui? Uma restauração. Também em Yom Teruah houve um grande avivamento no meio do povo de Israel ao ouvir Esdras ler o livro da lei. Está lá em Neemias capítulo 8, versículo 13.
Logo, este Yom Teruá marcou uma grande renovação espiritual para o povo de Israel. Avançando, da mesma forma que o sétimo dia, Shabat, é um dia santo, o sétimo ano, Shemitah, também é santo, o sétimo mês, eles também têm como um mês santo. A festa das trombetas será a próxima festa que terá seu cumprimento profético, né? Estamos aguardando. Yom Teruá e o cumprimento profético. A festa das trombetas ocorre 3 meses após a última festa da primavera, que foi Shavuot, Pentecostes. As 3 festas anteriores culminaram com a formação da igreja. Logo, podemos entender que o intervalo entre Shavuot e Yom Teruá representa esse tempo que estamos nele, tempo dos gentios, dispensação da graça. É o verão, terminou as da primavera, estamos no verão, chegará em breve as festas do outono. Yom Teruá ocorre no primeiro dia da lua nova, considerada a noite mais escura do mês. Por isso, não era fácil identificá-la, pois sua face escura está voltada para a terra e sem acesso ao sol. Segundo a tradição judaica, este dia é o referido como o tempo de angústia para Jacó e o dia da ira do Senhor. No dia da noite mais escura, estamos caminhando para esse tempo. Escuridão, dia, e depois vem o dia de angústia para Jacó, dia da ira, ou seja, grande tribulação. Estão aqui os versículos, tá? Coloquei eles aí, recomendo que leiam depois. A gente está com o tempo mais apertado, pela aula que eu não pude dar semana passada, então eu vou pular os versículos e vamos avançar. Nem todos os estudiosos de escatologia concordam sobre como se dará o cumprimento profético de Yom Teruá. Alguns acreditam que será cumprido com o arrebatamento da igreja. Nós estamos incluídos, tá? Entre esses. Outros creem que ela se cumprirá só com o retorno de Cristo à terra. Esses aí são os pós-tribulacionistas, não é o nosso caso. Yom Teruá, para nós, se cumprirá com o arrebatamento da igreja, toque do shofar. Muitos estudiosos relacionam a festa das trombetas ao arrebatamento da igreja. Atribuem o significado da última trombeta com a trombeta tocada nesse dia, Yom Teruá. O que disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ainda Paulo escrevendo, desta feita aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Assim, o toque do shofar é o símbolo da partida da igreja deste mundo. Percebam, de todas as festas, das 7 festas, a única que tem essa alusão repetida, incisiva, sobre tocar a trombeta, o shofar, Yom Teruá, é essa festa. Obviamente, esta festa é a que representa a festa da partida da igreja, do arrebatamento. De todas, esta é a que recorrentemente faz alusão a este toque, para que a nação se junte para um novo tempo, um novo começo, um novo ano, encerrar um ciclo e começar outro. Então, não podemos concluir diferentemente de que esta festa aponta para o arrebatamento da igreja. Conclusão, Jesus voltará durante a festa das trombetas e, sem dúvida, será um dia de alegria para o povo de Deus, porém, de trevas para os ímpios. Olhem aqui os slides, por favor. Yom Teruá significa dia do shofar, ou dia do despertar do som da trombeta. Relembrando as 4 primeiras festas, também chamadas, como nós vimos, da primavera, Páscoa,
primícias, pães asmos, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecoste, Shavuot, já se cumpriram. Todas apontam para a primeira vinda do Messias, que foram perfeitamente cumpridas pelo Messias nos dias determinados. Exatamente. A Páscoa, a Páscoa judaica, crucificação de Jesus, tá? O carimbo, cumprida. Matzot, pães asmos, apontam para o sepultamento de Jesus, carimbo, cumprida. Para a igreja, Páscoa, Jesus, o nosso Cordeiro, nos resgata. Pães asmos, no sepultamento, o que isso significa? Nós sepultando a velha natureza, o velho homem. Pães asmos, sem fermento, santificação, cumprida também. Rabicurim, primícias, apontam para a ressurreição de Jesus, cumprida, para nós espiritualmente, uma nova vida, e se cumprirá cabalmente quando a igreja for arrebatada, Aí vai ser a igreja, não mais as primícias, foi Jesus, mas a igreja vai na grande colheita. Shavuot, Pentecoste, apontam para a descida do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, cumprida também. As últimas 3 festas, também chamadas as de outono, apontam para a segunda vinda do Messias. A primeira festa do outono é o Yom Teruah, pode ser chamada também de Rosh Hashanah, aqui é a cabeça dos anos, o início do novo ano, conhecida como a festa das trombetas, que profeticamente aponta para o arrebatamento da igreja. Essa aqui ainda não recebeu o carimbo de cumprida, mas, muito próximo de ser cumprida. Como é que você sabe? Os sinais. Os sinais. Estamos olhando para os sinais. Yom Teruah, que o símbolo, não dá para ver muito aqui, ele tocando, a lua nova aqui se formando, e uma pessoa aqui com o chifre do carneiro para tocar. Olha o símbolo aqui, A igreja indo embora, partindo, a subida, considerando que a compreensão do significado profético da festa das trombetas aponta para o arrebatamento da igreja e ocorre 3 meses após a última festa da primavera, que é Shavuot, Pentecoste, fechou a primavera, agora está faltando chegar trombetas no outono para o arrebatamento da igreja. Então, considerando isso, vamos lembrar aqui, o intervalo é onde nós estamos, dentro do intervalo, que está prestes a se fechar, a dispensação da graça acabar. O que vale a pena? Entender aqui, O intervalo entre Shavuot e Yom Teruah, festa das trombetas, representa o tempo que estamos vivendo agora, ou seja, o tempo dos gentios, e também chamado de tempo da graça. Vamos dar uma relembrada aí em outro assunto que nós já vimos, na segunda aula nossa, casamento judaico. Era costume judaico que o casamento fosse celebrado no período da lua nova. Os noivos entravam em uma câmara, um quarto, e ali ficavam por quanto tempo? E quando a igreja for levada, vai ficar por quanto tempo? 7 anos, a porta fechada. Não adianta chegar depois, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. A porta foi fechada, a igreja subiu e a porta se fechou. Uma clara alusão às bodas do Cordeiro por ocasião do arrebatamento da igreja, a noiva, que ao encontrar Cristo, o noivo, no céu, esta câmara, ficarão por 7 anos, aqui na terra, grande tribulação, a igreja no céu. Portas fechadas significa o quê? Tempo da graça encerrado, porta fechada. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, versículo 7. Recorrendo aos textos originais, a sequência do casamento se dá quando o noivo, no caso Jesus, liberado pelo Pai, Deus, ao toque do chofar, na lua nova, vai buscar a noiva, a igreja, na casa dos pais dela, erguendo-a, lembrando lá em hebraico, erguer, subir,
Nessuim, falando das etapas do casamento judaico, né? Ao ar, lá a noiva era levantada, assim, então aqui é arrebatando, em hebraico, lakha, para si, a fim de levá-la à casa que ele, o noivo, preparou para eles, junto à casa do pai. O noivo ia na frente, preparava a casa, depois vinha buscar a noiva e levava. O que aconteceu? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavra que fecha este capítulo aqui é esta: estejamos, pois, preparados para o toque da trombeta, que acontecerá muito em breve, logo acontecerá. E a igreja diz o quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos ao próximo capítulo, o 8º, página 45, dia da expiação, também conhecido pelos hebreus Yom Kippur. Yom Teruah, ano novo judaico, começa no dia 1º do mês de Tisrei. Vai dar entre 22 e 23 de setembro no nosso calendário, mas para eles é o dia 1º. Quando passam 10 dias, aí no 10º dia, aí vem a festa, que não é bem uma festa, não tem esse caráter festivo. As outras festas, muita comida, muita alegria, muita música, é colheita, é alimento. Agora, Yom Kippur, aqui eu coloco aspas, a gente usa o termo festa, mas a liturgia não é uma liturgia de festa, como nós vamos ver. Ocorre exatamente depois do Yom Teruah. Agora vai ser dia de humilhação, de quebrantamento. Por quê? A trombeta tocou, a igreja partiu. E quem ficou? Humilhação, quebrantamento, vergonha. Vamos ver o texto bíblico aí, Levítico, capítulo 23, versículos 26 a 32. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Olha que palavra. E afligireis as vossas almas. Então, é dia de aflição de alma. É dia de não satisfazer os desejos da alma. É dia de negar a tudo que a alma quer. Ou seja, contrição, humilhação, renúncias. Essa palavra que significa jejum, é quando você diz não àquilo que sua alma quer, inclusive as necessidades mais básicas, como alimento e água. Nesse dia, toda a nação é obrigada a jejuar por 24 horas, abster-se de absolutamente tudo. Qualquer coisa que possa gerar o mínimo de prazer, de alegria, de satisfação, deve ser evitada, não pode ser praticada nesse dia. Alimento, bebida, que seja água. Relação íntima, esposo, esposa, casado, nesse dia não pode. É contrição, é humilhação, é aflição de alma. Olha só o que diz a continuidade. Oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele dia se não afligir, olha o que acontecerá com essa alma, será extirpada do meu povo. Então, o único caminho é a humilhação, aflição. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do meu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então, afligirei as vossas almas, e aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Por que que é o 9? Lembrando, sempre começa no pôr do sol
do dia anterior e vai até o pôr do sol do outro dia. Então, pôr do sol do 9º até o pôr do sol do 10º. Todas essas 24 horas, aflição. Números 29:7 diz: e no dia 10 desse mês tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Yom Kippur é uma das festas mais importantes do judaísmo e é comemorada no dia 10 de Tisrei, setembro e outubro, no nosso calendário, ou seja, 10 dias depois de Yom Teruah, festa das trombetas, sendo chamada também de Grande Sabate, ou Shabat Shabaton, sábado dos sábados em hebraico. Também é conhecida como dia da expiação, dia do perdão ou dia do jejum. Vale a pena dizer que, para o nosso calendário, o Yom Kippur vai cair no nosso calendário na virada do dia 1º para o dia 2 de outubro. Vai ser para eles Yom Kippur. Muitas vezes aparece, em alguns programas, eles lá no Muro das Lamentações e tal, hoje é o Yom Kippur lá, tudo parado em Israel. Quando é um período de conflito e tal, o noticiário sempre apresenta, eles estão lá, fizeram um dia de encerramento de todas as atividades, etc. Então é um dia muito conhecido dentro do calendário festivo da nação. A necessidade da expiação surgiu do fato de que os pecados de Israel, caso não fossem expiados, os deixariam expostos à ira de Deus. O dia da expiação tinha como propósito prover um sacrifício amplo para expiar os pecados que porventura não tivessem sido cobertos pelos sacrifícios oferecidos durante todo o ano que estava chegando ao fim. Dessa maneira, o povo seria purificado dos seus pecados, afastando a ira de Deus e mantendo sua comunhão com Ele. Os 10 dias que se seguem após a festa das trombetas, Yom Teruah, até o Yom Kippur, são marcados pelo arrependimento, confissões de falta, perdão de ofensas e maior aproximação com Deus. No último dia é feito o jejum de 24 horas. Então aqui é a 70ª semana de Daniel, quando o povo vai se aproximar de Deus, por razões que a gente já sabe, por causa da aflição, da perseguição, mas eles vão se aproximar. Esses dias são conhecidos como Aseret Yemei Teshuvah. Teshuvah é uma palavra muito forte, arrependimento. É significativo o fato de que Teshuvah, arrependimento, via antes da redenção e perdão, que é o Yom Kippur. Também é chamado de dias temíveis, por se tratar de um tempo de arrependimento e humilhação, de preparação para apresentar-se purificado diante de Deus no 10º dia. Yom Kippur é o dia que o Senhor, após avaliar os atos de cada um em Yom Teruah, promulga o julgamento, determinando o destino de cada um para o ano seguinte. O dia de Yom Kippur é caracterizado pela abstinência do trabalho cotidiano, pela santa convocação e pelo jejum de 24 horas. Por esse motivo, Yom Kippur é considerado o dia mais santo e mais solene dentro do calendário judaico. Esse é o dia mais santo. A gente vai dar mais detalhes aqui do Yom Kippur. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, afligirei as vossas almas, ou seja, vos humilhareis, nenhum trabalho fareis. Em Israel, Yom Kippur é o único dia no ano em que todo o país para. Estou falando hoje ainda, tá? Hoje em dia ainda. Tudo é fechado. Até os serviços essenciais funcionam em regime reduzido. Os transportes são imobilizados e as estradas ficam vazias. Até hoje. Eventos relacionados. A primeira vez que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei foi uma festa judaica. A gente já falou, Shavuot. Porém, na descida do monte, ele encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Por esse motivo, o que ele fez? Quebrou as tábuas da aliança. A tradição diz que Moisés subiu ao monte novamente à presença do Senhor no dia 1º de Elul. 40 dias depois, desceu com as segundas tábuas da lei no dia de Yom Kippur. Ou seja, ele sobe e ficou ali dias de humilhação.
jejuns, para que Deus pudesse conceder o perdão e uma nova oportunidade, novas tábuas. Por esse motivo, Yom Kippur é considerado um tempo de nova oportunidade, arrependimento e perdão. Vale aqui observar também que para a nação de Israel, para a nação, o período da grande tribulação servirá como uma nova oportunidade de purificação, de reaproximação, mediante a muita humilhação, mas uma nova oportunidade para que a nação possa entrar no milênio. Não tem a ver com o arrebatamento que terá ocorrido antes para a igreja, mas a grande tribulação servirá para preparar a nação mediante a aflição, a muita perseguição, a muita humilhação, para que eles possam entrar no milênio, que a gente vai ver na sequência aqui, será a próxima festa, a festa do Sukkot. Página 47. A cerimônia do dia da expiação, Levítico capítulo 16. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões de todos os pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. O dia de Yom Kippur é o mais santo e importante dentro do ritual de sacrifício do Antigo Testamento. Este era o único dia no ano, repito, o único dia no ano que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos um único dia em todo o ano, e era nesse dia. Toda a cerimônia só poderia ser celebrada pelo sumo sacerdote, e apenas ele poderia entrar no Santo dos Santos com o incenso e o sangue do sacrifício. Todos nós sabemos que o sumo sacerdote, durante todo o ano, usava aquela indumentária maravilhosa, né? Várias cores, túnica, éfode, urim, tumim, peitoral, as pedras, as 12 tribos, aqui as pedras prendendo o éfode com o nome, aquela indumentária maravilhosa, a testeira, a santidade ao Senhor, tudo aquilo. Porém, no dia da expiação, esse dia é um dia de humilhação. Ele não ficava bonitão. Ele vestia também uma estola simples, branca, como todo o resto. Humilhação. Ele entrava no templo, no Santo dos Santos, apenas nesse dia, levando o sangue do sacrifício que foi oferecido lá no altar do holocausto, e esse sangue, então, era espargido ali sobre a Arca da Aliança, a tampa dela, que era o propiciatório. Porque nesse dia ele ia fazer expiação por toda a nação. Era um dia de pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos durante todo o ano pela nação de Israel. Aí vale a pena dizer também que a Bíblia não diz, mas a tradição judaica nos diz, estou deixando claro que você não vai encontrar na Bíblia, mas a tradição nos diz que neste dia, que era o único dia em que o sumo sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, ele entrava com a corda amarrada pela cintura para lá fazer a sua oferta de sacrifício. Por que que ele entrava amarrado? Se ele morresse lá, quem é que vai lá buscar ele? Quem é que vai lá entrar lá para pegar o corpo dele? Ninguém entrava. Então, segundo a tradição, por essa razão, ele entrava amarrado, e ele entrava com a sua túnica branca, mas lá embaixo, na barra da túnica, como a gente sabia que era ordenado, tinha lá uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha. Logo, ele está se movendo lá dentro, está fazendo barulho, né? O barulho da campainha. Moveu para cá, para lá, está orando. Ele já tinha passado pelo lugar santo, já tinha feito aquele incenso. Ele está lá no meio da fumaça do incenso, ninguém está vendo nada lá fora. Só a fumaça, ele mesmo está lá dentro, mas o pessoal está ouvindo barulho. Parou de fazer barulho, significa o quê? Aí o pregador já pega empolgado, né? Ó, crente que não faz barulho, aí é por sua conta, viu?
essa aplicação. Mas o fato é que o sumo sacerdote tinha que se mover lá e naturalmente fazia barulho. Se o barulho acabasse, entendia-se que ele tinha sido morto por Jeová, que não aceitou o sacrifício dele. Nota, vale a pena dizer também, não há nenhum registro na história de algum sumo sacerdote que tenha morrido no Santo dos Santos no Yom Kippur, tendo, portanto, sido necessário puxá-lo para fora com a corda. A tradição judaica que diz que ele era amarrado, mas a mesma tradição não dá nenhuma referência de ninguém que tenha morrido lá, nessas condições. Ah, mas e o Nadab e o Abiú? Nadab e Abiú não eram sumos sacerdotes, apenas o Arão, não estavam no Santo dos Santos, estavam oferecendo fogo estranho no altar do holocausto. Estamos falando de outra coisa, no lugar santíssimo, aí já é outra história. Eles morreram ali no lugar santo, outros sacerdotes podiam ir até ali para pegá-lo, até levitas podiam ter acesso àquele lugar ali, que era o pátio. Então não faça confusão, estamos falando Santo dos Santos no Yom Kippur. Prosseguindo, neste dia ele vestia vestes especiais, antes do ato da expiação ele tinha que oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. Somente neste dia especial e durante a cerimônia, o sacerdote pronunciava 10 vezes o nome sagrado de Deus, Yod-He-Vav-He, ou Jeová, não é? Yahvé. Então, apenas nesse dia. No ritual do Yom Kippur, o sumo sacerdote deveria realizar 2 sacrifícios especiais. Um para a purificação do santuário, purgando alguma profanação que ele ou a sua casa pudesse ter feito. Para isso, era sacrificado um novilho e um carneiro. Está aí o versículo. Depois, 2 bodes idênticos, sem mácula, em que um deles, escolhido através de sorte, era sacrificado no altar para a purificação dos pecados do povo. Isso aqui eu vou ler, é importante. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório. Então, era esse sacrifício aqui que era espargido lá, espalhado em cima da tampa da Arca da Aliança, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. E aí tinha um outro bode que era escolhido, né? Esse outro não era sacrificado, mas levado vivo e enviado para o deserto, para Azazel. Está aqui Levítico 16:8. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário Azazel. Ou seja, esse outro bode, ele era solto no deserto como um símbolo de que os pecados estavam sendo levados, o pecado da nação estava sendo levado para fora do arraial, estava sendo removido para fora do arraial. Então, Azazel está aí, eu vou pular o versículo, mas está aí, significa remoção completa, bode emissário. Cumprimento profético. Cristo e o dia da expiação. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Pergunto aos irmãos, e peço que interajam comigo. Jesus era sacerdote, ou sumo sacerdote, de linhagem levítica ou araônica, sim ou não? Ele era levita, descendente de Levi, descendente da casa de Arão, sim ou não? Jesus era de que tribo? Tribo de Judá. Logo, ele, pela lei, não tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, segundo a lei.
De maneira que Jesus não entrou no Santo dos Santos do templo terreno para oferecer sacrifício expiatório por nós. Qual foi o templo, portanto, que Jesus entrou? O celestial. O autor da Epístola aos Hebreus aqui está dizendo. Vou ler novamente. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Olha o que ele entrou. O que ele entrou não foi feito por mãos, isto é, não é desta criação. Também não entrou lá por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui no terrestre, todo ano, uma vez por ano. Jesus entrou no celeste e não precisou mais. Por que no terrestre tinha que ser feito toda vez? Porque o sacrifício era imperfeito, de maneira que todo ano tinha que se repetir. O de Jesus foi perfeito, não precisa de repetição. Os sacrifícios do tabernáculo terreno ou templo terreno, que era feito com sangue de bodes, tinha por objetivo cobrir o pecado. Já o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, ele faz o quê? Remove o pecado, ele tira o pecado. Quando nós vamos a Deus em oração, ao Pai, e clamamos perdão pelos nossos pecados, nós não precisamos que o nosso sumo sacerdote Jesus morra de novo, que o nosso Cordeiro morra de novo, que o seu sangue seja derramado de novo, mas nós apenas precisamos mencionar o sangue. Senhor, me cobre com o sangue do teu Filho, porque sacrifício é eterno, está vivo diante de Deus, não precisa ser repetido. Aconteceu há 2000 anos atrás, mas é como se tivesse acabado de acontecer há 2 minutos atrás. E eu peço ao Pai, Senhor, por esse sangue que foi vertido, me purifica, me perdoa. Logo, o perdão que eu recebo não é pelos meus méritos, não tem mérito nenhum, só tem demérito, não tem merecimento algum, pelo contrário, se fosse por merecimento, só juízo. O que eu tenho direito é só juízo. O que eu fiz por merecer é inferno, é juízo. A gente tem que ter cuidado até com umas músicas, não vou nem chamar de hino, mas música que canta, a pessoa fala, Senhor, eu exijo o que é meu por direito. Vá para você ver o que você tem direito. O que você tem direito? Eu quero o que é meu pelo seu direito, pelo seu mérito. Você vai ver o que você pelo seu mérito. Agora, pelos méritos do Calvário, pelo sangue de Jesus, aí nós temos acesso à redenção, à purificação, à justificação. Isso aí é resultado do sacrifício vicário de Cristo. Seguindo, o dia da expiação aponta para a obra de redenção do Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 8 a 10, há um paralelo fantástico com Levítico 16. O autor de Hebreus realçou que os sacrifícios realizados no Antigo Testamento tinham que ser repetidos anualmente e consistiam em uma cobertura do pecado e não uma remoção, o que indicava uma situação provisória. Cristo, com o seu sacrifício e sangue derramado na cruz, ofereceu à humanidade uma expiação completa e definitiva. Com a remoção permanente do pecado, afastou a ira de Deus, dando-nos a oportunidade de nos reconciliar e ter comunhão com Ele. A figura do sumo sacerdote também é um símbolo de Cristo, pois após ele se oferecer em sacrifício, entrou no lugar santíssimo e realizou a expiação perante o trono de Deus. Portanto, não restam mais sacrifícios de animais, depois da expiação feita pelo Senhor Jesus na cruz. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Quanto mais este sacrifício, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Vamos aos slides aqui? Uma pausazinha para a água, para a gente passar os slides.
encerrando aqui a penúltima festa. Livro selado e fechamento dos portões. O tempo para arrependimento, até o Yom Kippur, começava no primeiro mês, antes em Elul, último mês de verão, que era reservado para arrependimento, perdão e preparação para o dia do julgamento, Yom Kippur, que estava por vir. O dia da festa das trombetas, o Yom Teruah, dava-se início, ali começa e vai contar 10 dias até o Yom Kippur. Então, 10 dias de arrependimento, que culminava com um grande jejum do Yom Kippur. Nesses dias de arrependimento, Deus inscrevia o nome dos justos no livro da vida. E no dia de Yom Kippur, o livro era selado. Tradição judaica, tá, irmãos? Cultura judaica. Os que recebiam perdão tinham o nome escrito. Fechou Yom Kippur? Fechou, não recebia. Da mesma forma, também em Yom Teruah, os portões do céu eram abertos. 10 dias depois, com o toque do shofar, Hagadol, o grande sacerdote, no dia do encerramento de Yom Kippur, ocorria também o fechamento dos portões conhecidos como Neilá, tradição judaica. A gente vai ver aqui o significado. Por causa de mais esta sombra, estamos aqui trabalhando com sombras, tipos, figuras, aponta-se que o arrebatamento ocorrerá no dia da festa das trombetas. Após o arrebatamento e durante a grande tribulação, haverá um tempo para arrependimento. Os rabiscos de Shavuot, porém será com muita angústia e aflição. O que é rabisco de Shavuot? Shavuot é a grande colheita, não é? A grande colheita, festa da colheita. É a colheita da igreja. Quando a igreja terminou o Shavuot com o toque do shofar, a igreja vai embora. Mas e aquele que ficou lá nos cantinhos? E os que foi caindo pelo caminho? O rabisco da terra da colheita. Esses aqui são aqueles que nós já estudamos em escatologia, aqueles que serão ainda salvos no período da grande tribulação. É um grupo muito pequeno, irmãos, nem tem como comparar. A gente vai ver daqui a pouco os textos. Com o estabelecimento do governo maligno do anticristo e os juízos de Deus que sobrevirão à terra, levarão o povo judeu ao arrependimento, evidenciando assim o significado profético do dia da expiação, o arrependimento e consequente conversão do povo de Israel. Está aqui a referência, Deuteronômio 30, do 1 ao 10. O final desses dias culminará no dia do julgamento, onde o livro da vida estará selado e os portões do céu serão fechados, dentro da nossa analogia que aqui estamos fazendo. Deixa eu ver se eu passei. Vamos lembrar dessa parábola aqui? Lembra quando Jesus sai com seus discípulos do templo, ele avista uma figueira, ele se aproxima dela, pede fruto, não vê fruto, só tinha folhas, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Essa figueira representa Israel. Tinha folhas, mas não tinha frutos. Lembra da pregação de João Batista? Arrependei-vos. E ele dizia mais: produzi frutos dignos de arrependimento. Olha o fruto que Jesus quer ver. Frutos que revelem que vocês se arrependeram. Frutos que demonstrem que vocês mudaram de vida. Só que Jesus não encontrou frutos. Ele só viu folhas. O que significa? Aparência. Parece que mudou, mas não mudou. Parece que tem vida nova, mas não tem vida nova. É vida velha com roupa nova. Por dentro está velho, por fora está mudado. De longe alguém acha que tem. Só que Jesus se aproximou. Jesus se aproximou. Veio de perto a figueira. Ele desceu para vir ver a figueira de perto. Quando olhou de perto, só folha, não tem fruto nenhum.
O que ele fez com a figueira? Estou falando da nação, amaldiçoou. Jesus disse mais: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e começam a brotar as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então vamos ver essa analogia aqui com a figueira, que é Israel. É consenso que a figueira representa a nação de Israel. Jesus amaldiçoou a figueira, que estava coberta de folhas em plena primavera, março, abril e maio. Esse período da primavera está coberta de folhas, mas não tinha fruto. Quando não se esperava encontrá-la dessa forma, pois a figueira, por ser uma árvore típica de cerrado, no inverno perde suas folhas e só volta a brotar no final da primavera. Mas estava lá no início e ela cheia de folhas. Jesus veio ver de perto. Que fenômeno é esse? Só tinha folhas, não tinha fruto. Vale a pena até dizer que a figueira ela tem essa peculiaridade. As folhas só aparecem depois do fruto. Isso é normal na figueira. Fruto e folha. Ora, se Jesus viu folha, imaginava se encontrar fruto. Só que chegou perto, era só fachada, era só aparência. As 2 safras de figo, temporões que amadurecem em junho, começam em julho, e os figos seródios, que constituem a safra principal, e amadurecem a partir de agosto, ou seja, as 2 safras amadurecem no verão. É esse o tempo de amadurecer da figueira, é o verão, não é lá na primavera, é no verão. Ela estava apresentando ter algo fora de tempo, mas não tinha, era só para aparecer. Continuamos. Logo na estação da primavera, a figueira não deveria estar coberta de folhas, mas anormalmente estava. Então deveria ter frutos temporões, porque o fruto vem antes, como eu disse. Como não tinha, Jesus amaldiçoou, por enganar pela aparência, um prenúncio sobre o que aconteceria a Israel no futuro. Especialmente os fariseus, só aparentavam, mas não tinham nada. Jesus disse: sepulcros caiados. Por fora aparentam, por dentro só tem morte. Então ali estava toda a figueira, mostrando algo que de fato não tinham. No ano 70, Jerusalém foi destruída pelo exército romano, iniciando-se o período de inverno para a figueira de Israel. Jesus amaldiçoou a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Quando chegou o ano 70, o que aconteceu com a nação? Foi destruída. E aí? Foi espalhada pelo mundo todo, desde o ano 70 da nossa era. Porém, em Mateus 24, Jesus listou vários sinais que antecederia sua volta e comparou a proximidade desses eventos com o reaparecimento das folhas da figueira. Ele disse: olhai para a figueira. Ele amaldiçoou lá atrás, mas fica de olho nela. Por quê? Porque, segundo ele, quando começar a aparecer de novo folhas, significa que o verão, a época está chegando. Escatologicamente, entendemos que a figueira amaldiçoada por Jesus começou a brotar quando? Maio de 1948. Foi quando Israel voltou para a terra. No final da Segunda Guerra Mundial, quando Israel volta a ser nação. Aí volta a ter folhas, volta a ser uma nação, um povo, uma bandeira, um hino, um parlamento, força bélica, militar, força política, social, cultural, educacional, etc, etc, etc. Tudo isso, folha. Até agora, nada de fruto, mas estão lá. É interessante notar que Israel ressurgiu como nação no mês de maio, que é justamente o final do quê? Da primavera, dentro do universo da nação de Israel. É a época em que a figueira começa a reverdejar e os figos temporãos estão brotando. Jesus disse que quando a figueira começasse a brotar, estaria próximo o verão. O verão é a estação do amadurecimento dos figos, que começam a ser colhidos, como já falamos, junho e julho, temporãos, mas a grande colheita começa agora, nesse período que estamos, agosto e setembro, período de arrependimento, e termina exatamente
setembro e outubro com essas festas, Yom Teruah, Yom Kippur, né? E o Sukkot. Por que a gente está trazendo todas essas informações? Como vimos, o verão é o início do tempo para o arrependimento, até chegar o Yom Kippur, preparação para o dia do julgamento que estava por vir. Estou falando da nação de Israel. A nação está passando esses dias. Quando terminar o verão, que é quando a igreja foi embora, começa a contar os dias para chegar o Yom Kippur, que é a purificação final da nação. É aquele período dos 10 dias entre o Yom Teruah e o Yom Kippur. É a grande tribulação. É a 70ª semana de Daniel. É a purificação da nação de Israel. E Jesus disse, fica de olho na figueira. Sinais. A gente não sabe quando a trombeta vai tocar, mas haverá sinais. Olhe para a figueira. A estação do verão chegou e está próximo o tempo de arrependimento de Israel. E por conseguinte, o que está próximo? O arrebatamento da igreja. Portanto, devemos olhar atentamente para a figueira de Israel, para não perdermos de vista os cumprimentos proféticos que estão se desenrolando diante de nós. E você diz... Você já falou 2 vezes Maranata. Antes de terminar, a gente vai dar um brado à Assembleia de Deus, tá? Mas vamos para a última festa agora. Estou dentro do horário ali para a gente, agora para fechar, tabernáculos, festa de Sukkot. Página 50. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, Tisrei, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecerei ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Contexto histórico. Sukkot se inicia no dia 15 de Tisrei, ou seja, 5 dias após o Yom Kippur. Também é conhecida como festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou ainda das colheitas, reunião das colheitas. É uma das 3 festas onde o povo de Israel peregrinava até o templo de Jerusalém. As outras, como já dissemos, Páscoa e Pentecostes. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Lugar que escolher, repito, porque a gente já falou, ainda não havia sido escolhido Jerusalém, o local do templo. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Após a destruição do segundo templo, no ano 70, as festas, na verdade aqui está 70 a.C., mas está errado, é depois de Cristo, tá? As festas judaicas passaram a ser realizadas nas sinagogas ou nos lares, pois não havia mais um santuário local para oferendas. Até hoje não tem um templo, né? Desde que ele foi destruído aí no ano 70. Só corrige aí, depois de Cristo. Devido à grande perseverança e capacidade de adaptação do povo judeu, foram mantidas as tradições e rituais, readaptados, que fizeram a religião judaica sobreviver até o dia de hoje. Atualmente, os judeus em Jerusalém se reúnem no Muro das Lamentações para a bênção sacerdotal, bênção corrente. Sukkot traz à memória os 40 anos de peregrinação dos hebreus no deserto, após a saída da terra do Egito. Neste período, por serem nômades, o povo vivia em tendas, ou seja, cabanas. Por este motivo, o Senhor ordenou que sempre se lembrasse dessa época quando entrassem em Canaã. Está aqui, vários versículos. Eu vou ler apenas alguns. Porque fiz habitar os filhos de Israel em cabanas, quando os tirei da terra do Egito. Próximo. No primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros e ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Então, o povo era obrigado a deixar suas casas e morar por 7 dias em cabanas, para lembrar do período em que assim viveram no deserto.
Todo ano, quando chegava essa época, poderia morar em casas, né, já feita, palácios, como fosse. Nesse período, eles tinham que morar em cabanas, para se lembrar do período em que foram peregrinos no deserto até chegarem à terra prometida. Essa festa durava 7 dias e eram 7 dias morando em cabanas. Aqui, toda a página 51, irmãos, eu vou falando, né, sobre isso, pegando vários textos bíblicos. Vamos lá embaixo, no último parágrafo da página 51. A festa dos tabernáculos é a 7ª e última festa instituída por Deus. E ao contrário de Yom Teruah e Yom Kippur, trata-se de uma festa alegre e de gratidão pela colheita realizada. Para muitos estudiosos, Sukkot representa o reino milenar de Cristo e aponta para as 2 vindas do Senhor, a primeira em seu nascimento e a segunda em seu retorno para estabelecer o seu reino. O Senhor escolheu as colheitas para explicar seu plano profético. Em Israel havia 3 épocas de colheita. Primeiro, a colheita da cevada, primícias. Segunda, a colheita do trigo, Pentecoste. Terceira, a colheita dos frutos, Sukkot, né, tabernáculos. Baseado neste ensinamento, muitos estudiosos em escatologia, principalmente nós, pré-tribulacionistas que somos, ensinamos que a primeira colheita, cevada, foi cumprida com a ressurreição de Cristo. A segunda colheita, o grão de trigo, deu início à era da igreja que será encerrada com o arrebatamento. E a terceira, os últimos grãos e frutos, será dos rabiscos, a última colheita de almas, e estarão incluídas nessa colheita os salvos durante a grande tribulação, uvas e os remanescentes de Israel, azeitona. Porque será como o segador que colhe a cana de trigo, como seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, com o sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor de Israel. Ou seja, as que estão lá nos cantos, a que cai no caminho, que não era para pegar, mas era para deixar para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Esses são chamados rabiscos, que deveria ser pego, né, deveriam ser colhidos por último no final, depois. Então, esses aí estão apontando para aqueles que serão colhidos no período tribulacional, o remanescente, um grupo pequeno. E um dos anciãos me falou, Apocalipse 7, 13 e 14, olha aí. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui está os remanescentes, né, os rabiscos, aqueles do período final da tribulação. Quando o grão de trigo, a igreja, for completamente colhido, ainda restarão os rabiscos, sobras de grãos, cacho de uva e azeitonas, que certamente serão colhidos pelo Senhor. O último dia da festa, o 7º, simboliza o último dia do juízo e o último dia da grande colheita de almas. Também é conhecido como o dia do grande Roshaná, que é a grande salvação, no final, onde fecha. Diz-se que neste dia os sacerdotes rodeavam o altar 7 vezes, recitando o Salmo 118. A festa dos tabernáculos é a última, que continuará a ser celebrada durante o milênio. Olha o versículo aí, ó. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei Yahvé dos exércitos e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Aqui já está lá no milênio. O Senhor declarou que os dias da festa dos tabernáculos são o tempo da nossa alegria, pois serão dias alegres em decorrência do governo do nosso Rei Jesus. 8º dia, ou Shemit Atzeret. Sukkot era celebrado 7 dias. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Porém,
O Senhor determinou que no dia posterior ao término da festa, ou seja, o 8º dia, deveria ter santa convocação. O 8º dia teria santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Acredita-se que o 8º dia, e não o 7º, simboliza o último grande dia, pois esse dia retrataria o fim do ciclo de festas, assim como o fim do plano profético do Senhor, dando início a um novo começo, com o reino de Cristo, o milênio. Só lembrando, irmãos, o milênio será a última dispensação. Quando se encerrar o 7º dia dessa festa, fechou. O 8º, que nós já estudamos, é símbolo de novo começo. O 8º é símbolo de novo céu, nova terra, eternidade. Então, fecha todo o ciclo, fecha todas as festas, fecha todo o programa profético de Deus para a humanidade. E entra, então, aí a eternidade. No final do milênio, novo céu, nova terra. Seguindo para a gente terminar a leitura, porém, a outra teoria sobre o significado do 8º dia seria o final do milênio, após a derrota de todos os inimigos, Satanás e seus anjos, e a morte, dando início à eternidade ou estado eterno. O milênio, portanto, ocorreria entre o 7º dia e o 8º. Para Israel, o 8º dia marca o início oficial da estação das chuvas, e a tradição judaica entendia que Deus determinava a quantidade de chuvas que cairia no próximo ano. As chuvas têm um significado espiritual de derramamento do Espírito Santo, e é justamente isso que ocorrerá no milênio, e a terra será inundada com o Espírito, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Falando aqui de milênio. Conclusão: a festa dos tabernáculos foi instituída por Deus para que os hebreus se lembrassem de agradecer a entrada em Canaã, e por isso não precisavam mais habitar em tendas e celebrar, pois a peregrinação no deserto havia acabado. Para a igreja, ainda aguardamos o cumprimento desta sombra, pois ela nos trará exatamente a mesma coisa: gratidão por entrar na Canaã celestial e celebração pelo fim da nossa peregrinação no deserto que é este mundo. Vamos aos últimos slides para encerrar. Já falamos aqui, Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi a grande voz vinda do trono que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então aqui é o encerramento, é a conclusão com essa festa, é o desfecho. A festa dos tabernáculos é a 7ª e última festa instituída por Deus, e ao contrário, como já dissemos aqui, de Yom Teruah, esta festa é uma festa alegre. Isso aqui a gente já leu no material. Isso aqui a gente leu também, leu no material, da cevada, do trigo, tabernáculos aqui o rabisco, quando o grão de trigo que a igreja for completamente colhido, ainda restarão os rabiscos, a gente falou aqui, os últimos cachos, a azeitona, fruto da oliveira, representa Israel, a uva, fruto da vinha, além de representar Israel, representa povos em geral, ou seja, os rabiscos do período da tribulação. Já falamos aqui, a festa dos tabernáculos é a única que continuará a ser celebrada durante o milênio. Esse texto de Zacarias, que já citamos. O Senhor declarou que os dias da festa são o tempo da nossa alegria, pois serão dias alegres em decorrência do governo do nosso rei. Acho que eu coloquei aqui, projetei que já estava no material. Então, para fechar, com a festa dos tabernáculos, encerra-se esta série de estudos, que espero tenha trazido esclarecimento e despertamento, e você diz: Assembleia de Deus. Cadê? Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. Fechamos assim o nosso 6º módulo, irmãos. Agradeço os irmãos aí mais uma vez, a paciência, o esforço, a dedicação. Semana que vem,
mês de setembro, daremos início ao 7º módulo, Geografia Bíblica. Semana que vem, já vou passar para os irmãos em relação à nossa formatura. Se não estou enganado, será no dia 13 de dezembro. Não sei se 13, 14, mas é o segundo sábado de dezembro, a nossa formatura. Então, semana que vem, já vou trazer aí detalhes sobre aluguel de beca, certificados, valores, para os irmãos já ir se organizando, para acertar até o final de novembro, para que tudo corra bem, certinho para dezembro, inclusive os alunos à distância que virão, muitos alunos do nosso estado, mas de outras cidades, alunos aqui de próximo, Minas Gerais, que virão para a formatura. Então, já vamos passar tudo isso na semana que vem. Estou reforçando aqui para que ninguém falte, a gente vai ter todas essas informações. E, provavelmente, já semana que vem também, eu vou passar para os irmãos, no calendário, pelo menos 2 aulas extras que precisaremos fazer, para repor algumas aulas que foi perdida, e já antecipo, no mês de outubro, dos dias 16 a 30, estaremos em viagem missionária na África do Sul e Moçambique. Então, ficaremos 2 quartas-feiras sem aula, em virtude dessa nossa estadia lá na África, cooperando com o missionário nosso lá em Moçambique, e vamos precisar marcar essas aulas extras para repor exatamente, para que chegue em outubro, a gente já tenha antecipado essas aulas, os irmãos possam ficar aí sem nenhum prejuízo. Já estou avisando com antecedência mais uma vez. Precisar marcar alguma coisa, a viagem ocorrerá no dia 16, que é uma quinta-feira, então a gente vai ter aula até o dia 15, e aí depois só voltaremos a ter aula em novembro. Então, estou dando esses anúncios antecipadamente, não falte semana que vem, para que a gente deixe tudo certinho e organizado. Amém? Coloque-se de pé, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus, encerrar, e daí a pouco, alguém vai para casa, além de toda essa bênção que você recebeu aqui, alguém vai levar mais uma bênção, né? Se Deus te abençoar, você vai levar essa bênção a mais aí hoje. Oremos. Querido Deus e Pai, te damos graças por mais esta aula, por mais este módulo que encerramos, pela bênção que o Senhor nos trouxe da revelação da Tua Palavra, dentro do universo profético das festas judaicas, nos ajuda a entender, nos ajuda a estar despertados espiritualmente, preparados para o toque da trombeta, para o encontro com o Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, os alunos da Escola Teológica Shema aqui presente, os que estão à distância, nos abençoe. Carecemos da Tua ajuda, do Teu socorro, da Tua bênção, por isso a Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Com as suas mãos estendidas, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima quarta, nos permitindo o Senhor.